Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu resolvi gravar esta aula para nossa aula de língua portuguesa, porque nós vamos começar a trabalhar um novo objeto de estudo, né? Nós vamos estudar sobre um novo conteúdo. O conteúdo que nós vamos começar a estudar é sobre os contos, né? Então, os contos, eles vêm da tradição oral, que seria aquela tradição de contar histórias. Então, nós, seres humanos, homens, nós temos, desde a época muito antiga, esse hábito de contar histórias, né? E os contos, eles partiram daí. Foram histórias que foram contadas de geração em geração e que estão até hoje sendo contadas ou oralmente ou por meio de livros, né? O conto, ele é um gênero textual que ele é marcado pela narrativa. O que que é uma narrativa? A narrativa é um tipo de texto em que é narrado uma história, um acontecimento, né? Então, o conto, ele parte dessa estrutura, né? Da mesma estrutura de uma narrativa. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a estrutura do conto. Vocês se lembram que nas últimas aulas nós lemos a história dos três porquinhos? Por que vocês acham que eu pedi para vocês ler essa história? Porque a história dos três porquinhos, ele é um conto, né? É uma história antiga e que vem sendo contada há muitos e muitos tempos, né? De muito, muito tempo. Vocês podem até perguntar para algum familiar de vocês se quando eles eram crianças, eles já não conheciam a história dos três porquinhos. Então, é uma história bem antiga. Eu, por exemplo, eu ouvia. Então, por isso que eu resolvi também contar ela para vocês, trabalhar com ela, né? Então, assim, todo conto, ele possui uma estrutura, né? Nosso caso, o conto, ele está dividido em três partes, né? Que é a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final, né? A situação inicial ou introdução é aquela parte da história em que vai ser apresentado os personagens, onde é que a história se passa, quando ela se passa. Então, geralmente, começa como? Era uma vez, há muito tempo atrás. Né? Geralmente, vocês podem perceber que é dessa forma que as histórias começam a ser contadas. Se a gente pegar aquela história dos três porquinhos que nós lemos, qual é a situação inicial ali da história, a introdução? É quando na história o narrador fala, né, em uma floresta, há muito tempo atrás, viviam três porquinhos com a sua mãe, e eles conversaram e decidiram que eles iam sair para a floresta para construir suas casas. Então, essa é a parte inicial da história, né? A situação inicial, a introdução. Por quê? Apresentou para gente os personagens, aonde que a história estava se passando, que era numa floresta, e o que ia se suceder por ali, o que ia acontecer, né? O desenvolvimento, ele é marcado pela grande parte do diálogo. Então, a maior parte da história é o desenvolvimento, que são as situações que vão se acontecendo, desenrolar da história. Que é o quê? O porquinho que resolveu construir a casinha de palha, porque ele queria mais tempo para brincar. O outro que resolveu construir a casa de madeira. O outro que queria construir a casa de tijolos, que queria algo mais forte. Né? Quando o lobo vem, né? E o lobo vem e decide ir só para a casa dele, e o porquinho foge, e foge para a casa do irmão, para a casinha de madeira. Lá na casinha de madeira, o porquinho vem também e sopra, e o lobo sopra, e eles fogem para a casa do irmãozinho que tem a casinha de tijolos. Então, essa é a parte do desenvolvimento, né? Que é aquela maior parte da história. A situação final ou a conclusão é quando termina a história, geralmente é aquele desfecho surpreendente, é quando termina daquela forma surpreendente, né? No caso da história dos três porquinhos, o que a gente pode considerar a conclusão? Quando eles pensam não, já que o lobo não conseguiu soprar a casa de tijolos, ele vai entrar pela chaminé. Então, se ele entra pela chaminé, o que os porquinhos vão fazer? Eles vão ligar a lareira ali, né? E
o lobo vai se queimar e eles riem no final e cantam e dançam, quem tem medo do lobo mau. Então, essa é o final da história, quando dá aquela surpresa, né? Aquela parte engraçada, aquela parte boa, o final feliz, vamos dizer assim. Né? O que que vocês acharam? Ficou fácil entender dessa forma? Então, na próxima aula, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre os contos, e aí nós vamos estudar os elementos que compõem esse gênero textual. Tá ok? Beijo para vocês, até a próxima aula.